A linguística aplicada, para mim, é um campo do saber da linguística, dos estudos da linguagem, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Eu considero a linguística aplicada um campo da linguística. E a linguística eu entendo como a ciência da linguagem. A linguística aplicada interage, dialoga com vários campos do saber. E a pesquisa que eu faço, que é sobre a fala, ela é necessariamente multidisciplinar. E tem interesse para o estudo da pronúncia de sons em segunda língua, da expressividade da fala, da identificação de falantes, da percepção de atitudes, emoções na fala. Essas questões são questões de como que a fala é utilizada socialmente. E isso é algo que interessa, tem relação com a linguística aplicada. Para analisar a fala, nós temos que ter conhecimentos de fonética acústica, e a fonética acústica tem a sua relação com a física acústica. Também a percepção, o estudo da percepção da fala, então com a parte toda psicológica, da cognição, é muito importante. Também da produção da fala, então toda a parte da fisiologia da fala, essas são muito importantes. E aí no uso da fala com as questões sociais, né, psicológicas, do uso da fala no discurso oral. O papel da teoria na linguística aplicada, eu vejo em relação ao tipo de pesquisa dentro da linguística aplicada que se está fazendo. Então, no caso de investigação da fala, a teoria que é utilizada é a teoria acústica de produção da fala. Há também várias teorias sobre a percepção da fala, teorias específicas também em relação, por exemplo, à percepção dos sons numa segunda língua. Há vários modelos de percepção de sons em segunda língua, por exemplo, o Speech Learning Model, né, que foi elaborado pelo Flegg, para entender a percepção de sons em L2. Então, a teoria que eu estou me referindo é a teoria que eu utilizo dentro da investigação de fala e dependendo do tipo de interesse, se é a produção da fala, se é a percepção da fala. Mas, de qualquer maneira, entre a produção e a percepção, eu tenho um nível acústico. E esse nível acústico é um nível bastante importante. As teorias que utilizo para a investigação da fala dependem do foco de interesse da pesquisa. Então, se eu tenho uma produção, eu recorro a certas teorias que expliquem como esses sons são produzidos. Se eu remeto à percepção, eu vou me referir a teorias que trazem contribuição para o entendimento de como é que os sons são percebidos. Nessa investigação sobre a fala, o importante de salientar é que a investigação é experimental. Então, essa investigação experimental, ela é uma investigação que se baseia em critérios rígidos de coleta de dados, construção de corpora, medição dos parâmetros acústicos, consideração das variáveis quantitativas e qualitativas, a estatística para relacionar essas variáveis quantitativas com as qualitativas. Então, a teoria que embasa os critérios para a condução de experimentos, a verificação dos resultados do experimento por meio de testes estatísticos,
a interpretação desses dados em relação à teoria, isso que é parte, né, desse método experimental de investigação. Eu considero que a linguística aplicada tem um amplo espectro de atuação nos estudos da linguagem. Então, são várias facetas da linguagem que são de interesse comunicativo, e essas várias facetas da linguagem, elas estão dentro do escopo dos estudos da linguística aplicada. Dentro do programa de estudos pós-graduados em linguística aplicada e estudos da linguagem, eu trabalho em duas linhas de pesquisa, que é a linguagem e tecnologia e linguagem e patologias da linguagem. Dentro de linguagem e tecnologia, nós estudamos a fala, o discurso oral, pesquisando temas como pronúncia em L2, variação dialetal, ensino de pronúncia em L2, a expressividade da fala, atitudes do falante através da análise da prosódia e dos elementos segmentais, e também nós avaliamos a relação entre a produção e a percepção da fala. Na linguística, na parte de linguagem e patologias da linguagem, a investigação é sobre questões de distúrbios de fala, questões de percepção e produção de fala por deficientes auditivos, problemas, descrição de fala com distúrbios, etc.